Nós estamos diante de um texto bíblico que revela os fatos uma semana antes de Jesus ser crucificado. Domingo que vem é a comemoração da Páscoa. E eu sei que muitos de vocês irão viajar, vão visitar parentes, vão estar fora, vão aproveitar esse feriado prolongado, que o que não falta nesse Brasil é feriado. O país mais travado que eu já conheci na minha vida é esse aqui. Mas é difícil você fazer uma programação nesse país, porque toda hora tem feriado prolongado, tudo escapa, tudo não funciona, incrível. Mas nós vamos estar aqui, quem estiver em São Paulo, nós vamos estar aqui, o pessoal ensaiou umas canções para apresentar, e nós vamos estar servindo a Deus no domingo. Nos versículos 41 ao 44, diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Como eu disse, esse texto, a data deste texto é uma semana antes de Jesus ser crucificado. Uma semana depois ele estaria no Gólgota. E aqui ele está no Monte das Oliveiras, descendo em cima de um jumentinho. E através desse texto, eu pretendo mostrar para vocês, não como itens, mas a ideia. O que eu pretendo mostrar para vocês é isso. Deus sempre visita o seu povo, seja para julgar ou para salvar. E às vezes ele faz as duas coisas, ele julga e salva. Que nós podemos ignorar as intenções da visitação divina. Deus está nos visitando e nós ignoramos. Tratamos com descaso. Pretendo mostrar que, às vezes, pode ser tarde demais para que alguém seja abençoado por Deus. Algumas pessoas sempre acreditam na segunda chance, mas às vezes ela não existe. Deus não lhes dá. Pretendo mostrar que a intenção de Deus é nos dar a oportunidade de termos paz com Ele. O tempo todo Deus está tentando nos dar essa oportunidade de termos paz com Ele. Então o que nós vamos ver em termos gerais? Que Deus sempre visita o seu povo, seja para julgar ou salvar, ou fazer ambas as coisas. Que muitas vezes nós podemos estar ignorando suas visitações, suas ações, seus toques especiais. Que às vezes pode ser tarde demais para que alguém seja abençoado por Ele. Às vezes Deus pode dizer: não vou abençoar mais, é o fim da linha. Eu tentei tantas vezes, você não quis, agora chega. Que nós precisamos estar sempre atentos, que a intenção de Deus é nos dar a oportunidade de termos paz com Ele. Então, deixa-me contar uma história para vocês.
É uma história verídica de um médico que amava a Deus. Sabia-se que numa região existia uma epidemia com uma doença muito contagiosa. E não havia um médico tão capaz como aquele que recebeu um treinamento especial para lidar com aquela enfermidade. E ele aceitou essa missão como voluntário. Ele se despediu da sua família, ele tinha seus filhos, 3, para dizer a verdade. E ele foi para aquela região. Os dias foram passando, os meses foram passando lentamente, até que chegou a notícia do seu regresso. Durante a sua ausência, a sua esposa trabalhou, lutou e manteve a casa e as crianças sempre com sossego e, enfim, foi uma mulher valorosa. Mas quando souberam que estava muito próxima a sua volta, todos se agitaram dentro da casa, fizeram cartazes, colocaram fotos e as crianças prepararam presentes e ela preparou bebidas e bolos para que depois pudesse ser até feita uma festa de boas-vindas. De repente, um táxi toca a buzina e para em frente à casa, e eles percebem que é o pai, e eles passam pela porta como foguetes, e vão lá para a frente da casa, só que ele desce do carro com muita dificuldade, ele estava muito magro, e estava muito barbudo, mas quando ele viu as crianças, ele se ajoelhou e abraçou os 3 filhos, com tanto carinho, tanto amor, e dizendo, papai está de volta, o papai está aqui. E então as crianças gritavam também, bem-vindo papai, não vai mais embora, fica aqui com a gente. Ele se levantou, abraçou a esposa, beijou e entrou para dentro da casa. Ele olhou tudo em volta, as coisas, ele se assentou no sofá e começou a chorar copiosamente, sem parar. Ele chorava, chorava e chorava e chorava. Todos podiam estar pensando como ele está emocionado, como é bom. Veja como é bom uma pessoa voltar, olha o quanto ele sofreu, o quanto ele está magro. Olha a aparência dele, ele nem cuidou da aparência, olha o tamanho da barba desse homem. Ele tinha ido para aquela região, e ali as pessoas eram hostis a estrangeiros, ele passou por grandes dilemas, por grandes problemas. A esposa foi até a cozinha, pegou algo para ele beber, para que ele pudesse sossegar em suas emoções. Ele começou a tomar bebida, ficou calmo. Mas existia alguma coisa que a família não sabia. A única coisa que eles sabiam era da sua felicidade de poder rever a todos. Mas havia uma coisa que eles não sabiam, que ele não contou naquele instante, mas contou depois para sua esposa, que ele tinha 1 ou 2 semanas de vida. Que ele não lidou com muita atenção em um momento com aquela doença, com aquela epidemia, e ele foi contagiado. A doença pegou nele e ele não conseguiu. Quando ele percebeu, era muito tarde, no meio daquele trabalho todo, e ele estava agora com seus dias contados. Você percebe que a volta deste homem é uma mistura de alegria com tristeza. Se você puder fazer um exercício comigo, de olhar os olhos daquele homem, você perceberia que ele está olhando para a sua família com tanta esperança, com tanta alegria, mas ao mesmo tempo, ele deve baixar o olhar, e aquela alegria se transforma numa tragédia. Esta é a mensagem que a história deste médico nos passa. A sua história é uma mistura de alegria com tragédia, ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam e meditem comigo nesta passagem, porque nós vamos estudar a Bíblia e entender o que Deus quer para nós, é que a entrada triunfal de Jesus revela a mistura do esplendor da alegria com a tragédia da tristeza. Não é muito diferente do sentimento daquele médico. Por quê? O povo que honrou a Jesus foi o mesmo que o rejeitou.
O povo que celebrou a sua entrada foi o mesmo que o rejeitou. Esse texto expressa a alegria de Jesus ao ver Jerusalém, ao ver o seu povo entendendo que ele é o rei, mas ao mesmo tempo o texto expressa a sua tristeza, o seu choro por uma Jerusalém rebelde. Ele está chegando como o rei, ele chega como o Senhor, ele chega debaixo de louvores e celebrações, mas ele está olhando para o seu povo, para as pessoas que deveriam estar vivendo uma vida diferente, e está encontrando neles o que? Rebeldia, desinteresse, descaso e pior, ignorância. Ele está descendo o Monte das Oliveiras, e vocês que foram para Jerusalém comigo, viram ali que a descida não é fácil, não é? E ele está descendo ali sobre um jumentinho, e as pessoas estão colocando os seus mantos debaixo daquele animal, para que ele passe por cima. E outras pessoas com ramos, folhas de palmeira, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. Por que colocaram seus mantos? Porque estavam dizendo que ele era o rei, ele era o Senhor de todos eles. Jogaram ali suas capas e ele passou por cima. No entanto, eles diziam, ele é o rei. Esse era o conhecimento que eles tinham de Jesus, mas Jesus tinha um conhecimento que eles não possuíam, que todos eles iriam abandoná-lo, que uma semana depois ele iria morrer no Gólgota, crucificado. Ah, se vocês soubessem. Ah, se vocês soubessem o que eu sei. Essa é a ideia do Senhor. Eu quero que vocês entendam que é difícil compreender ou entender a mente de Deus. É difícil entender o modo como ele age, como ele governa o universo. É difícil entender o seu procedimento, o procedimento que ele toma para realizar seus propósitos. Nós temos aprendido que, não, Deus age com poder, ele liberta, ele abre as portas, ele faz isso, ele faz aquilo, mas na experiência nós temos percebido que isto não é bem assim. Quantos de nós já ficamos doentes e precisamos de médico, mesmo sabendo que ele cura? Você sabe que não conseguirá ter muita oportunidade no mercado se não estudar. Ainda que você confie em Deus, você precisa se preparar tecnicamente, mentalmente, culturalmente, para que você possa progredir, avançar. Você não conseguirá muitas coisas. Se você não é uma pessoa que lê muito, você será uma pessoa sem muito critério, com pouco discernimento. Quando você aprende a ler a Bíblia, você percebe que começa a adquirir discernimento, sensibilidade e inteligência. Por que um Deus tão grande permite que nós passemos por tantas lutas? Lutas mentais, lutas emocionais, lutas físicas. Por que Ele permite que às vezes pessoas até nos subjuguem? Há situações em nossas vidas quando tudo parece estar totalmente, plenamente perdido ou perdidas. Há momentos em que você olha para frente e diz, para onde eu vou? O modo de Deus governar a vida, o modo de Deus controlar o tempo, é estranho.
E isso nos assusta demais. Mas o que nós deveríamos fazer? A nossa preocupação não deveria ser de descobrir por que ele está permitindo isso, por que ele está fazendo aquilo. A nossa preocupação deveria ser esta: fazer o que já sabemos. Por meio de Moisés, Deus diz que as coisas que estão reveladas é para nós e nossos filhos, as coisas que estão ocultas é para Deus. E nem sempre Ele vai mostrar as razões. Quando você lê o livro de Esther, Deus, para salvar o seu povo, permitiu que ele ficasse debaixo de uma pressão tremenda. E então Deus levanta uma mulher corajosa. E por meio daquela mulher, Deus salva uma nação. Deus, para mexer num grande rei da história, chamado Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Se você estudou história geral, vai se lembrar disto. Este rei, ele chegou a dar glória a Deus, a celebrar Deus, a reconhecer Deus como Deus. Mas Deus teve que permitir que muitas pessoas boas, que nunca haviam errado, estivessem com aqueles homens errados, tortos, imorais, fossem levados como cativos para um cativeiro. Por que Deus permite que pessoas boas caiam na mesma vala com pessoas que não são boas, que são ruins, imorais, injustas, perversas? Mas um dia de uma grande festa, uma estátua enorme, vocês conhecem isto? Estava lá reluzente debaixo do sol, brilhando, e deu-se a ordem: quem não se dobrar perante aquela estátua, seria lançado numa fornalha. E 3 filhos de Deus ficaram em pé. Quando as trombetas tocaram, eles não se curvaram diante da estátua, eles ficaram em pé. Então veio a ordem: vocês serão lançados na fornalha, e não há quem poderá salvá-los. E eles disseram: fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser, Ele nos salvará. Se Ele não quiser, nós vamos morrer em nome dEle. O rei Nabucodonosor ficou tão enfesado que ele disse: aqueça essa fornalha. Quantas vezes? Quantas? Obrigado, eu não lembrava. 7 vezes. Mais que o normal. Imagine quanta lenha foi colocado lá. A Bíblia diz que quando o homem que jogou morreu com o bafo, com o calor que saiu daquela fornalha. E de repente, pelos respiros, o que o rei vê? Ele vê algo que ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que 3 homens estavam lá dentro para morrer, e aquele que os jogou lá havia morrido. Mas ele não sabia que alguém já estava esperando pelos 3 lá dentro. E ele viu este homem. E ele disse: quem é aquele homem? Nós não jogamos 3 lá dentro, como é que eu estou vendo 4? E um deles tem a semelhança do filho de um Deus. Ah, se você soubesse. Deus muitas vezes nos diz: ah, se você soubesse o que eu sei.
As pessoas mais covardes que eu conheço na fé, mais imbecis e tolas, covardes, imbecis e tolas, são aquelas que vivem dizendo: Deus pode, Deus faz, Deus quer, Deus vai te dar. São as pessoas mais covardes. Não fazem nada pelo reino de Deus. Mas as pessoas que creem que suas vidas estão nas mãos de Deus, e que creem que Deus está no controle de tudo, que nenhum mal pode chegar até eles, se Deus não permitir, essas pessoas são as mais corajosas que eu conheço. São destemidas e defendem a verdade com todo o seu coração. Se existe algo que nós precisamos entender, Deus sempre está à nossa frente, pois Ele sabe de coisas que não sabemos. Nós não sabemos como lidar com uma situação, mas Deus sabe. O que nós precisamos buscar em Deus não é simplesmente Deus nos livre disto, mas nos ensine como agir dentro disto. Você está com um problema em casa com seu filho. Deus, castiga o meu filho. Não! Deus, me ensine a amar meu filho, a ponto de servi-lo, a ponto de poder ser um instrumento na vida dele. Há pais que maltratam seus filhos, por qualquer razão, gritam, berram, eles se assustam e ficam traumatizados. Eles nunca descem ao nível destas pessoas. Eu já vi pais num restaurante que o filho não queria comer mais o macarrãozinho, e o pai pegou com a mão e enfiou pela boca. Eu tive vontade de levantar e ir lá e dar um murro na cara desse homem. Como é que uma pessoa pode maltratar uma criança assim? Uma vez na minha família, um dos meus parentes, a criança comeu um pedaço da melancia e disse: não quero mais, e pôs ali. E o pai disse: por que você não vai comer? Estragou, gritou. E nós fomos: o que é isso? Cala a boca, meu filho, eu faço o que eu quero. Sabe como é que é a gente da roça? Enfesado, valente. Não dá para falar muito não. E o camarada sempre com aquele 38 aqui. Por que fazer isso? Não era mais fácil falar: ô filho, você não quer mais? Vamos então guardar para mais tarde, talvez você queira. Vamos dar para alguém que talvez queira. Ensina alguma coisa. Mas são violentos. Porque são ignorantes. O médico, em sua chegada triunfal em sua casa, teve o seu momento trágico. Jesus, em sua entrada triunfal em Jerusalém, teve seu momento trágico. Aquela mistura de tristeza e alegria. Eu estou vendo Jerusalém. Mas que tragédia. Eu sei que há uma grande diferença entre as duas histórias. O médico iria morrer com uma doença que ele contraiu. E Jesus iria morrer injustamente por causa dos erros, do ódio, da maldade humana. Mas o que eu quero que vocês imaginem são os dois olhares. Como será que Jesus olhou para Jerusalém? Eu não trouxe aqui, eu ia colocar, esqueci, eu até peguei a foto de um dos quadros de Rembrandt, onde Jesus está olhando. Você olha os olhos de Jesus e você percebe um olhar cheio de esperança.
Mas quando você tapa um dos olhos, você percebe que há uma tristeza profunda. Rembrandt pintou Jesus com uma das faces claras, e na outra face os seus olhos ficaram quase que submergidos na escuridão. Um olhar junto com o outro demonstrava esperança, mas se você tampar o lado claro, você vai ver tristeza. Tristeza e tristeza de morte. Jesus é capaz de olhar para uma situação e enxergar o que um homem natural não é capaz de ver. Aquelas pessoas gritavam: Hosana, Hosana, Hosana. Em hebraico significa o quê? Salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. Já a igreja dizia: bendito que vem em nome do Senhor, mas a palavra Hosana significa isso: salva-nos agora, tu que habitas nas maiores alturas. Aqueles mesmos que gritavam Hosana, Hosana, salva-nos agora, iriam gritar uma semana depois: crucifica-o! Aqueles mesmos que estavam dizendo Hosana, 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 iriam dizer uma semana depois, a pedido de Pilatos: nós queremos Barrabás, crucifica Jesus. Você entende porque quando Jesus olhou para Jerusalém, o nosso texto diz que ele chorou. Ele chorou porque teve pena. O que motivou sua pena? O que motivou sua compaixão? Ele chorou porque Jerusalém perdeu a oportunidade de ter comunhão com Deus. Está claramente no verso 42 isto. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Acabou. Ele chorou, porque previu o julgamento terreno que iria acontecer contra aquela cidade e seus habitantes. Jerusalém estaria destruída, não restaria pedra sobre pedra. Jerusalém sempre tratou a visitação divina com descaso e violência. O descaso de Jerusalém para com as visitações de Deus. Vamos ver. Por que esse descaso? O verso 44 diz o quê? Que eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, não ficará uma pedra em cima da outra, porque você o quê? Porque você o quê? Não reconheceu o quê? O tempo em que Deus veio para salvá-la. Qual é a ideia deste verso? Jerusalém, você tratou com descaso o tempo determinado por Deus para visitá-la, a fim de estabelecer o seu futuro. Ou a fim de que seu futuro fosse estabelecido. Pense nas visitações divinas. Qual a razão delas? Às vezes eu vou em certas igrejas e Deus derrama ações do Espírito Santo. Por que Deus faz isto?
Porque há momentos em que as pessoas choram, desabam. Porque Deus está querendo salvar. Ou melhor, Deus está esperando que estas pessoas se reconciliem com Ele. Eu estou muito chato? É que vocês estão num silêncio que está me assustando. Eu estou com medo aqui. Ó, se eu soubesse o quê? Muito bem. Vocês se lembram de José no Egito? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Por que Deus permitiu todo aquele sofrimento? Ele era o filho mais novo de Jacó. O pai amava aquela criança. Imagine você com 70, 80 anos, chega um bebê na sua casa. Você tem mais uns 10 filhos com a idade do Cilino, do Armando. E chega eu. Chega no meio desses velhinhos, que já não sabe mais contar direito os dias de suas vidas, suas secretárias. Então, na verdade, chega lá um brotinho, bonitinho, bacana, jovial. Chega um bebezinho lá, muito bem. A família fica cuidando daquela criancinha com um mimo danado, não é? Deus tinha um plano na vida dele. Deus sabia o que os outros não sabiam. Mas a inveja, em vez deles procurarem descobrir, ou melhor, praticar a verdade de Deus, porque praticando a verdade de Deus, Deus vai mostrando. Eles não fizeram nada, trataram com descaso. Por que Deus deu aquela criança em idade avançada? Por que ele apareceu ali? Tinha que ter sido a permissão de Deus, mas não entenderam nada disso. Eles inventaram uma morte e venderam aquele garoto para uma caravana. E essa caravana vendeu o garoto lá no Egito. Lá no Egito ele ficou preso por anos. E então ele tinha sonhos e ele revelava aqueles sonhos. Ele tinha uma habilidade dada por Deus, uma capacidade. E ele interpretou os sonhos de Faraó, que o mundo todo passaria por uma grande estiagem e fome. E nós conhecemos a história, como ele criou meios para que o Egito tivesse abundância de cereais, a ponto de vender para outras tribos e povos que por lá aparecessem. E por fim, a tribo que o vendeu, seus próprios irmãos, apareceram lá para comprar. E ele soube quem era. Mas os seus irmãos não sabiam quem ele era. Para encurtar a história, José ficou como um dos maiores homens do Egito. E o Egito prosperou, porque um homem de Deus estava lá. O Egito não prosperou por causa da sua força. Às vezes eu assisto as TVs do Discovery e eu fico imaginando, porque o Egito tinha uma consciência, uma sabedoria. O Egito não era nada. Era uma porcaria. Não complemento. Mas na verdade, o Egito só foi grande porque lá estava um homem de Deus.
Deus não precisa de uma cúpula, Deus precisa de um. Quando um homem entende o seu chamado, quando uma igreja entende o seu chamado, quando uma família entende o seu chamado, estas pessoas farão uma grande diferença. Esse mesmo José recebeu uma revelação de Deus e ele comunicou aos seus irmãos e disse: certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, que é o nosso pai. Vocês sabem que depois da morte de José, o Egito ficou um tanto com um espírito nacionalista. Porque eles diziam assim: veja, esse José permitiu que esses judeus crescessem em nossa terra e eles estão dominando a economia. O Egito estava crescendo, mas alguém viu naquele crescimento uma boa coisa para se enriquecer. Não vamos deixá-los tomar conta do que é nosso. Então veio a ordem: vamos matar todas as crianças e vamos colocá-los como escravos. E vocês conhecem a história. Mas Deus salvou um, Moisés, que foi criada pela própria filha do faraó, porque ele era um bebê bonitinho. E ela não quis se desfazer dele, cuidou dele. Olha o que Deus faz. Quantas mães estavam chorando, quantos pais estavam chorando porque perderam seus filhos. Onde está Deus? É difícil entender sua mente, eu não entendo. Eu só aceito. E este homem teve que ir para o deserto. Durante 40, 80 anos, aquele povo ficou debaixo de uma escravidão. E então lá vem aquele homem coberto de poeira para enfrentar aquele gélido faraó. Deixa o meu povo ir. Deus está dizendo: deixa o meu povo ir para me fazer uma festa no deserto. Não vou deixar. E Deus fez o que fez. E Deus mandou aquelas pragas e tirou todos de lá, todos, milhões de pessoas, por meio de um homem. E o faraó teve que pagar centavo por centavo, digamos assim, as horas trabalhadas. Eles saíram de lá cheios de ouro, de prata, com muitos bens, saíram pelo deserto. Jesus está constantemente nos visitando. E por que Ele faz isso? Cada visitação poderosa do Senhor, eu creio que quando Ele nos dá estas visitações poderosas, não é para que nós fiquemos dizendo: olha, aquela reunião é uma benção, aquela não presta. Não, é para que você diga: se essa reunião foi tão cheia da glória de Deus, da graça de Deus, imagine como será o nosso encontro com Ele no céu. Imagine, um dia Jesus irá voltar, Ele irá retornar. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, quando será que o Senhor? Não sei. Fiquem atentos. Do mesmo modo como Ele está subindo, Ele irá voltar. E como é que nós estamos tratando o seu retorno? Com descaso ou com seriedade? Algumas pessoas, por tratarem o retorno de Jesus com tanto descaso, estão já pregando que Jesus não voltará, não, que isto é uma ilusão, é uma utopia. É o descaso.
Jesus vai voltar. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. A Bíblia grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos. Quando Jesus ressuscitou a filha de Naim, da viúva de Naim, o que as pessoas ao redor disseram? Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Eles entenderam a visitação de Deus. Eles não tinham desculpas. As pessoas tinham provas de que Deus estava vindo. Se Deus se manifestava por meio de sinais, palavras e ações, as pessoas não tinham razões para desprezarem a vinda do Senhor. Mas assim fizeram. Desprezaram, trataram com descaso. Não era difícil para eles entenderem que deveriam ter uma vida que agradasse a Deus. Mas eles não entendiam o seu próprio tempo. Estavam tão preocupados com seus problemas pessoais, com seus interesses, com seus próprios prazeres, que não observavam nada, eles não se lembravam de nada, se esqueceram de tudo que Deus havia ensinado sobre as épocas. Jesus disse certa vez: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Jesus está chorando por uma Jerusalém. Jesus está chorando pelo seu povo. Jesus está chorando hoje até por nós mesmos, que estamos tratando com descaso as suas visitações, o seu retorno, e não sabemos enxergar em que momento da história nós estamos. Jesus alertou sobre sinais da nossa época. Ele disse: escutem, antes do meu retorno haverá falsos mestres, ou pessoas que tentarão se passar por mim, dizendo-se que são cristos. Nós temos visto aí quantos cristos aparecem. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras. Olhe na África, há mais de 150 guerras neste momento. Olha a Venezuela. Com o discípulo do Che Guevara. Olha a Argentina. Para todo lugar que você olha, você está vendo um estupim. Todo lugar que você olha, existem fumaças, existem tanques, existem bombas. Se não existe uma guerra localizada, existe uma guerra de terroristas. Pessoas matando e matando e matando e matando. Jesus falou sobre fomes, no plural. Nós estamos presenciando uma seca que nunca vimos antes aqui. Eu, principalmente, nunca vi. Existe um medo. Se não chover, como vai ser? Vamos dar uma solução. Eu sei que ainda existe tempo para soluções, mas chegará um momento em que não haverá chance nenhuma, porque as soluções não existirão. Jesus falou sobre o aumento de terremotos. Eu já enfrentei uns 4 ou 5.
E não é gostoso, não. Quando passa, você ri. A Denise estava comigo e a janela tremeu. Eu falei, pode se preparar. O prédio vai balançar. Ela disse, não. Quando ela disse não, o prédio ia lá, 20 centímetros para lá, 20 para cá. Lá, lá, larari. E ela começou a ficar zonza. Eu disse, fique debaixo aí do batente da porta, porque se cair um estuque aí, vai cair na sua cabeça. E ela disse, vamos sair correndo. Eu falei, não, para quê? Não dá tempo. Que as pessoas no corredor começam, ai, vamos, sai, batendo porta e saindo correndo. Ia morrer tudo no elevador. Não dá tempo. Fica aí. Vamos ficar perto da janela. Se o prédio afundar, a gente pula logo no primeiro andar. Ele vai afundando, a gente espera ele chegar ali e vai... Assim. Quando passou, eu disse, ela falou, ai, ainda bem que passou, mas tomei os 11. Não passou nada. Daqui 5 minutos vai ter mais. Não vai ter, vai, espera que você vai ver. Começou. O aumento de terremotos em toda parte. Você olha esses tsunamis, são resultados do quê? Terremotos. Jesus falou que iria ter um aumento. Vocês mais novos estão dentro de uma geração em que vocês verão coisas terríveis. E Jesus disse que isto é apenas o princípio das dores. Essa turma mais velha, tipo do Armando, do Celino, vai morrer logo. Mas nós jovens, Natan, essa turma aí, é tudo logo morrer. Mas nós jovens teremos tempos difíceis. Jesus falou sobre o princípio das dores. Nós não conseguimos enxergar nada. Jesus falou de falsos profetas, falsos pregadores que iriam enganar o povo de Deus. O que nós estamos assistindo aí, nós temos pessoas que eram sinceras ao Evangelho, hoje defendem esses picaretas e maltratam a gente que tenta ensinar a palavra de Deus. Inclusive aqui. Às vezes eu recebo algumas coisas no meu celular e a pessoa não se identifica. Que covarde. Mostra a cara, mostra o nome. Eu não vou te morder. Meu nome é Walter, não é Aníbal. Mas vamos dialogar, vamos discutir. Por que eu falo contra determinadas coisas? Porque está errado. Eu não estou condenando pessoas, eu estou falando sobre coisas que estão sendo colocadas dentro da igreja que não deveriam estar. Você não percebe isso porque você não está percebendo nada, você não está olhando ao redor. Jesus falou da rivalidade de filhos contra pais e de pais contra filhos. O que nós estamos assistindo hoje é um verdadeiro festival de rebelião, de comportamentos irascíveis. Pais estimulam seus filhos a serem rebeldes a eles, com seus comportamentos cheios de ira e de raiva, de gritaria dentro de casa. Filhos veem os pais bebendo e caindo. Filhos veem os pais se drogando. Filhos veem os pais gritando e brigando, trocando socos dentro de casa. O que você espera?
Por mais que estudemos esses casos, não há solução. O número da maldade está crescendo. Jesus falou isso, que a maldade iria aumentar, num volume assustador. Outro dia eu vi uma cena na televisão, que a porta não abria, e o rapaz caído no chão, dizendo assim, eu não sei como abrir, eu não tenho chave. Ah é? Pá! E ninguém faz nada. Se o policial atira num bandido, o bandido é ele. Nós estamos loucos. Será que você não olha o cenário? Será que você não percebe tudo o que está acontecendo? Este mundo está precisando de Deus, mas Ele não quer. Então, vá você na direção dEle, porque Deus está visitando sua vida e está te chamando para se reconciliar com Ele. Não existe solução. Por mais que os palestrantes de autoajuda e motivacionais digam por aí, os coachings ensine como você pode ter uma vida vibrante e positiva, é mentira. Você vai viver uma semana com esses pensamentos e depois você vai se afundar de novo em suas mágoas. O mundo não vai mudar, ele vai piorar. Eu não sou pessimista. Eu só estou apenas declarando o que é realidade. Mas a sua vida não precisa piorar. A sua vida pode melhorar. Mesmo em meio ao caos. Deus diz, confie em mim. Eu estou no controle de tudo. Como nós estamos vendo e tratando a nossa época com descaso. Eu nunca vi na história da igreja tanta ignorância, tanto desconhecimento da palavra de Deus. Quando eu vejo esses filmes épicos como Noé surgindo, cheio de erros bíblicos, não importa, mas é como se fosse um despertar da consciência, ou do inconsciente, ou do subconsciente. Alguém escreve e diz, eu quero fazer. Porque talvez Deus esteja querendo despertar as pessoas para um pensamento. E como o seu povo não se desperta, Deus usa pessoas de fora, para que tragam mesmo no meio de ideias misturadas, confusas, para tentar nos mostrar que alguma coisa vai chegar. E aquele que não estiver preparado vai ficar do lado de fora. Se você acha que tudo isso é ruim, o descaso de Jerusalém para com as visitações divinas resultou em uma atitude de ignorância e violência à palavra de Deus. Quando nós tratamos com descaso as coisas mais preciosas da vida, quando deveríamos tratá-las com seriedade, sabe o que acontece? O resultado será ignorância. Se você é um engenheiro e deixa de estudar, o resultado será o quê? Ignorância. Se você trabalha na área de odonto e você deixa de se preparar, você cairá no buraco da ignorância. Se você é um advogado e não estuda mais, você é um ignorante. Se você é um pregador e não lê mais, não se aperfeiçoa, não adquire cultura, educação, e não lê, você cai na vala da ignorância. Se você é uma dona de casa e não se prepara, mas só fica no Face, e olá, como é que vai? Você viu a novela ontem? Vai estudar.
pesquisa um pouco, aprenda um pouco, vai entender um pouco sobre a vida, porque senão você não tem nada para passar aos seus filhos. O professor que não se prepara é um ignorante ensinando ignorantes. Jesus falou de cegos, guiando cegos. Pessoas que tinham a palavra de Deus na mão, a Bíblia na mão, mas eram cegos. Porque se tornaram cegos. Acho que eu já estou falando demais, não é? O versículo 42 nos diz o quê? Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, você tratou com tanto descaso, que você nem sabe mais como é que se alcança um relacionamento com Deus. As pessoas substituíram o relacionamento com Deus por religião. É mais fácil dizer, o que você é? Eu sou evangélico, sou pentecostal, sou batista, presbiteriano, católico, eu sou ortodoxo. Hoje as empresas falam em se inovar. Mas que inovação nós podemos fazer na igreja? Nenhuma. Vamos vestir Jesus de jeans, vamos cortar a barba dele, vamos colocar nele um piercing. Imagine Jesus. É isso? Uma linguagem antiga, um Jesus psicodélico. Isso é inovar? Vamos transformar as igrejas num verdadeiro danceteria? Num show, onde as pessoas ficam gritando, tira o pezinho do chão. Onde os ministros de louvor se transformaram em discípulos ou filhotes de Ivete Sangalo? A única coisa que sabem fazer é isso? Não sabem mais conduzir o povo à presença de Deus? Onde os pregadores, para ganhar atenção, só prometem coisas, dinheiro, para arrancar dinheiro? Que inovação é essa? Não quero. Isto é uma violência contra a verdade. Nós não queremos mais ouvir a verdade de Deus. Nós estamos nos tornando violentos a ela. Jesus disse certa vez, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Deus está vindo como uma galinha, um animal mais bobo que você pode imaginar, junto com a ovelha. Às vezes lá na roça minha tia falava assim, eu quero que vocês peguem aquela galinha lá que eu vou fazer uma galinhada boa. A gente saía com um pau de guatambu e corria atrás da galinha com pau, e quando ela passava, pá! A cabeça ia para um lado e ela continuava. Sem pescoço. Era uma galinha que perdeu a cabeça. Aquela era uma verdadeira galinha. Mas o bicho burro aquilo, não, só serve para botar ovo. Mas quando ela se acerca de seus pintinhos, ela os esquenta. A palavra de Deus diz que quando esse mundo era um caos, Deus ficou pousado, como uma galinha pousa sobre os pintinhos, aquecendo, ou sobre os ovos, aquecendo os ovos, até eles poderem se eclodir. Mas quando Jesus chora, ele diz, puxa, quando vier o julgamento sobre Jerusalém,
Quantas vezes eu avisei vocês, quantas vezes eu trouxe a vocês a mensagem de Deus, quantas vezes eu chamei para reflexão, para pensarem. Mostrei as épocas, mostrei os milagres, mostrei todas as coisas, os erros, mas vocês não amaram a palavra de Deus, pelo contrário, vocês mataram. Hoje em dia, a igreja rejeita quem prega a palavra de Deus, mas ama certos cantores bandidos, que estão no meio gospel, ganhando dinheiro a rodo. Parece que eles são os nossos espelhos. Às vezes eu falo duro com o Roger, se você ficar assistindo banda gospel tocar, você nunca vai aprender a ministrar louvor, porque eles não sabem. Pode compor a música mais bonita que for, mas a única coisa que eles querem é dinheiro. Você chama uma pessoa para cantar aqui, sabe quanto ele quer? Eu quero um hotel, ficar no hotel 5 estrelas, eu quero uma van que me leve, me traga, eu quero que vocês mandem ao Rio um caminhão buscar meu equipamento, porque imagine eu cantar aqui, com esse microfone que você usa. Ah, isso não. Vá cantar no teu galinheiro. Não preciso de vocês, eu preciso do meu Senhor. Eu preciso de pessoas que possam entender os objetivos de Deus para nós, sejam vocês ricos ou pobres, pretos ou brancos, com todo respeito, e que nós possamos fazer a obra de Deus juntos, e acreditar que em nome do Senhor, nós podemos fazer proezas. Será que eles queriam ouvir pessoas que falassem dos seus erros? Jamais. O que eles queriam era um Messias, um rei, que viesse livrá-los de seus problemas. Era tudo o que eles queriam. Entretanto, o reino de Deus, poderoso de Deus, proposto por Jesus, não é um governo terreno que os olhos humanos podem ver. Jesus é o nosso rei, Hosana, ele vai implantar o reino, e nós vamos ver agora Jerusalém forte, os romanos vão ver. Eu já vi hinos dizendo assim, os meus inimigos vão ver, e quem canta cai. Quem canta daqui a um tempo nem na fé está. Eu me lembro uma vez que eu estava num estúdio de gravação, gravando com uma dupla caipira. Vocês sabem que eu toco violão e toco também viola caipira. E há muitos anos atrás eu vivia dentro do estúdio gravando ponteados de viola para dupla sertaneja e também fazendo playbacks com violão e outros instrumentos. E lá tinha um músico muito antigo chamado Poli. Ele tocava a guitarra havaiana, era um homem famoso. Um dia entrou um cantor desses que hoje em dia se intitularia gospel, ele dizia assim, eu gostaria de cantar música popular. O Poli se cansou, ele largou o cigarrinho de paia dele e disse assim, amigo, é melhor você continuar enganando o povo da igreja, porque senão, se você cantar música popular, você vai morrer de fome. O povo de Deus não sabe discernir. Aparece alguém aí que parece uma Xuxa ou com uma voz e diz, hoje Deus vai fazer. Então, é hoje que Deus vai fazer. Você passa a semana, passa outra e Deus não fez nada. Você continua chorando porque não sabe discernir. O reino de Deus não é visto, ele é invisível. Certa vez perguntaram a Jesus, como seria a vinda do reino? E Jesus disse para eles, vamos ler o versículo. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. E ele complementou, ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês.
Muitas pessoas dizem assim: olha, ali está acontecendo milagres, o reino de Deus está aqui. Mentira, o diabo faz isso também. Ele é capaz de se transformar em anjo de luz, para enganar as pessoas. Não é porque uma pessoa andou que o reino de Deus está lá. Não é porque alguém enxergou que o reino de Deus está lá. O reino de Deus está onde pessoas reconhecem os seus erros, reconhecem sua necessidade de Deus, reconhecem que precisam cumprir sua missão de vida, estipulada por Deus, projetada por Ele, e se reconciliam com Deus, o Pai, e seguem Jesus de coração. Aí está o reino de Deus. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse ou conhecesse. Jesus sabe de coisas que nós não sabemos. Inclusive, quando Ele julgar pessoas que fazem milagres, Ele vai dizer por quê. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu sei de algo que as pessoas não sabiam de vocês. Vocês são maus. Pregadores, eu sei de algo que as pessoas não desconfiam de vocês. Vocês são ladrões. Vocês são mentirosos. Fulano, eu sei de algo que as pessoas não sabiam de você. Você é um hipócrita. Você dizia que me amava, você chegava na igreja, tinha suas funções e tudo mais, e fazia coisas, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Os seus lábios proclamam o meu nome, enfatizam o meu nome, mas o seu coração está muito afastado de mim. Que adianta ramos de palmeiras? Que adianta tapetes jogados no chão para que ele passe em cima? Que adianta levantar um prédio como esse? Que adianta vir aqui e ouvir uma palavra de Deus? Acredito que Deus esteja usando a minha vida para instruir vocês no Evangelho. Assim como vocês instruem seus filhos, professores instruem seus filhos, vocês precisam ser instruídos, eu preciso ser instruídos. Todos nós estamos no caminho da instrução e do aprendizado. Que adianta tudo isso se nós não fizermos aquilo que já conhecemos? Quantas pessoas vivem dentro de suas igrejas, vivendo uma vida imoral, errada? Na hora do louvor, Senhor, aleluia. Mas Deus diz: olha, eu estou chorando por você. E o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, sem dizer uma só palavra, porque não há uma só palavra para dizer em favor dessa pessoa. O que existe só é gemer. A pessoa sequer sabe orar como convém. Então não existe uma palavra que possa dizer a Deus em favor dela, a não ser gemer. Pessoas que são culpadas por anularem a verdade e impedem que outras pessoas aprendam, como disse Paulo. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. São violentos contra a verdade, são violentos contra os mensageiros. Eu falo aqui e alguma pessoa fica aí do lado conversando com a outra, tirando atenção quando Deus quer falar com ela. Você não para de conversar, você não para de mandar mensagem, fica lá no smartphone. Desatento, descaso, ignorante.
Será que você não percebe o ambiente que você está? Deus está visitando, Deus está aqui, o Espírito de Deus está com sua ação neste lugar, e você está tratando com descaso. Você pode pensar que sabe tudo, mas você precisa de Deus. Você tem filhos, você tem negócios, você precisa da saúde dele, você precisa de um bom estado mental, senão você não suportará. A qualquer momento você terá um estresse tremendo, que poderá impedir o seu trabalho pelo resto da sua vida. Eu conheço pastores que não perceberam a visitação de Deus, e eles entraram num estresse, e nunca mais pregaram. O julgamento terreno e eterno de Jerusalém. Jerusalém era indesculpável diante de Deus, pois conhecia as suas leis morais, as leis de Deus, os 10 mandamentos. Sabia como deveria viver, mas não viveu, rejeitou, matou pessoas. E o que Deus diz no verso 42, ele diz o quê? Você está com a sua Bíblia ainda aberta aí? Eu estou ensinando você. A Bíblia diz, no final do verso, mas agora você não pode ver isso. Você teve tanta chance, você conheceu o caminho da paz, mas agora, mesmo que você queira, você não enxergará. Deus está dizendo agora, é tarde, não adianta você clamar. Deus não vai mais te ouvir. Deus resolveu ocultar as coisas deles dos teus olhos. E então Jesus desaba em lágrimas e choro. Porque a cidade amada, os habitantes que Deus escolheu, as pessoas pelas quais Deus chamou, tinham um plano eterno, não estavam mais aptas para servi-lo. Por mais que Deus gritasse, não aconteceria mais nada no seu coração. Às vezes eu fico me perguntando, quem aqui está? Qual pessoa está aqui, se é que existe, em que Deus não conseguirá mais trabalhar? Pessoas que estão celebrando não a Deus, mas a sua própria ignorância, resultado do descaso, do desdém, do desinteresse, da falta de observação, do critério. Deixaram de ensinar seus filhos, e os seus filhos agora vivem pelo seu exemplo, desordeiro, corrupto, imoral, beberrão, sem princípios familiares. Quando as verdades de Deus deixam de ser praticadas, todo tipo de ato imoral cresce. Por esta razão é que nós lemos que quando Jesus viu a cidade, ele chorou. E o seu choro tem um significado. Você sabia. Você sabia quais eram as condições. Você sabia quais eram os termos. Você sabia que quando eu enviei meus mensageiros, eles vieram em meu nome e vocês os mataram. Vocês leram quando eu chamei Isaías? Você vai a um povo que tem ouvidos, mas não quer ouvir, que tem olhos, mas não querem ver. Eu insisti.
no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito entrou em Jerusalém, matando crianças, mulheres, adultos. Chegou diante do templo de Deus e disse: é isto que vocês chamam de construção gloriosa? Derrubou. Só restou uma muralha, onde os judeus hoje choram e oram, lugar denominado como Muro das Lamentações. Seria coincidência? Você está esperando o que na sua vida? Um muro de lamentações? Ou você hoje está disposto a dizer: eu quero? Walter, pelo amor de Deus, isso tocou meu coração. Eu tenho andado afastado de Deus. Eu tenho uma vida boa. Ou então outro diz: eu estou passando uma miséria. Não importa, não estou falando de dinheiro, não estou falando de situação econômica ou social. Eu estou falando de estado de alma, de mente, de necessidade eterna. De pessoas que não percebem mais o seu estado, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Não percebem que devem confiar em Deus, que este mundo vai piorar, e seus filhos vão andar em cima de estradas perigosas. Você vai se lembrar de quando os antigos punham sua cadeira na calçada, e debaixo daquelas lâmpadas quase apagando, cheios de siriris voando, e tomávamos café, e com pipoca, bolinho de chuva, e brincávamos na rua de mãe da rua, e pulávamos e brincávamos de amarelinha e esconde-esconde. Isso acabou. Isso acabou. O que resta hoje é que Deus possa tocar você e sua família e proteger. E o único lugar que resta é a eternidade ao lado dele. Enquanto isso, Deus te dê força para você tocar o seu trabalho com dignidade, você educar seus filhos com temor de Deus e respeito, para que eles sejam pessoas trabalhadoras e respeitosos para com a família, que, se for possível, gerem famílias dignas. E que eles estejam precavidos com a mesma fé que os orientou a serem precavidos numa geração perversa. Aquele médico sentou e chorou, porque ele nunca mais iria ver sua esposa e seus filhos. Jesus olhou Jerusalém do Monte das Oliveiras e chorou, porque ele nunca mais iria ver aquelas pessoas na eternidade. Eles não iriam para lá. Jesus está olhando para você, para todos nós, e Ele está olhando com esperança o choro. Meu irmão, minha irmã, se você não está levando a sério as coisas que eu tentei advertir, que eu tentei mostrar, pode ser que ele esteja em lágrimas, dizendo: eu perdi. Porque Deus perde. Eu não quero que Deus me perca. Eu não quero que Deus te perca. Eu quero que se cumpra na sua vida as palavras de Jesus, quando disse: não fiquem preocupados, eu voltarei de novo para vocês, para buscar vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu diria, vou preparar lugar. Mas eles estão prontos. Quando eu vou voltar para buscar vocês e levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Eu quero terminar dizendo que Jesus foi a única pessoa que mais falou sobre o inferno. Por que ele enfatizou o inferno? Para que nós valorizássemos a misericórdia de Deus. Para que levássemos realmente um susto com a veracidade dessa dimensão. Com a possibilidade de irmos para lá. E que no impacto dessa verdade um tanto esquecida, pudéssemos olhar para a misericórdia de Deus e as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Pois até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou uma testemunha viva da trajetória de Deus. Eu conheci um pastor que as pessoas estavam tentando acabar com a sua vida. Um dia adulteraram um documento, e a pessoa que adulterou esse documento estava numa reunião com outros advogados, e não sabia que ali estava o advogado desse pastor. As pessoas haviam pago para ele já 25 mil reais para adulterar um documento. E restava pagar mais 25 mil para prejudicar, destruir, mandar para a cadeia a vida daquele outro pastor. Imagine uma igreja se envolvendo nisso. De repente, ele começou a falar. Aquele outro advogado disse, escuta, mas de quem é esse pastor que vocês estão tentando prejudicar? Ele disse, é fulano de tal, assim. E esse advogado disse, ele é meu cliente. E se você prosseguir com essa ação, eu vou levar você para a corregedoria. Ele disse, eu não sabia disso. Olha a providência de Deus. Quando Deus ama o servo dele, não quer dizer que não permita que ele perca, que ele sofra. Mas Deus, num tempo certo, prova a sua glória. E as pessoas têm que perceber, Deus é real. Nos momentos mais difíceis, quando você não entender a situação, a Bíblia diz, submeta-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo que Ele determinar, Ele vai te exaltar. Tá bom, preciso parar. Chega. Alguns aqui estão acostumados com pregações de 15, 20 minutos. Vocês caíram no lugar errado. Eu não consigo falar 20 minutos. Da próxima vez, durma um pouco antes. Eu digo para vocês o seguinte, esse texto, eu falei no início, que Deus tem suas visitações para julgar e salvar. Ele fala que nós tratamos as coisas dele com descaso, e que às vezes é tarde demais. Não tem mais volta. Mas esse texto nos diz da sensibilidade de Deus, do amor de Deus, da preocupação que Ele tem com cada um que Ele já visitou. E pode ser que nesta noite, Deus está dizendo para você, reconcilie-se com Ele.
Mude sua maneira de pensar e de viver. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para os seus negócios. Traga Deus para a sua família. Seus princípios. É o que Paulo diz. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. Eu não estou aqui para condenar você. Eu estou aqui para dizer: volta. Volte a ser o que você era. Devolva o teu coração a Deus. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Quando vocês olham nos meus olhos, vocês pensam que estão vendo o Walter, mas por trás dele estão os olhos da eternidade. E mesclada a minha voz está a voz daquele que disse um dia: haja luz e houve luz. Está a voz daquele que diz a você: se hoje você escutar a voz do Altíssimo e aceitar os seus caminhos, se hoje você se humilhar dos seus erros, do seu descaso, dos anos que você nunca separou para pensar na realidade eterna, então eu ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus erros e vou trazer cura para a sua terra. Por que eu estou pregando se isso não me dá dinheiro? Eu não sou profissional. Eu sou um homem movido por uma paixão, uma só. Me arrisco a pregar essas coisas. Me arrisco a não vê-lo mais. Infelizmente. Me arrisco a me desabar, a cair de joelhos e dizer: está acabado. Num mundo só de ganância e mentira. Tenho meus erros, como qualquer um, mas não quero insistir neles. Se vem um pensamento errado, quero lutar contra ele. Eu quero ter satisfação em Deus. Porque está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Que Deus tenha usado a minha vida como embaixador do Evangelho, para dizer que se você continuar indo atrás destes que só vivem prometendo sinais e bênçãos, e a sua vida continua do jeito que está, e você não entende a bagunça da sua mente, você é um mau exemplo. Se você continua dentro de casa se desrespeitando, você é um mau exemplo. Se você é um filho rebelde, um pai e uma mãe irascível, um ciumento, daqueles impossíveis, mau exemplo. Se você é um adúltero, um mau estudante, um mau profissional, se você é um agressivo, um inconveniente, hoje, pense, eu preciso mudar, me ajude, porque eu não sei fazer isso sozinho, meu Deus. Nesta 1h30, o Espírito de Deus segurou suas cabeças erguidas. Eu não estou vendo ninguém dormindo. Significa que o Espírito de Deus passou aqui com poder e visitou. Levanta o teu coração, a tua cabeça e assuma o desejo de andar com Cristo. Você perdeu? Levante-se para ganhar e também para perder mais, mas persista para viver eternamente, onde você não precisará ganhar ou perder, onde nenhuma lágrima mais será derramada dos seus olhos, onde não haverá mais nenhum tipo de separação, onde não haverá mais doença. Lute pela tua família, para que você e sua esposa, o seu marido e filhos estejam no mesmo lugar. Eu agradeço o amor e o carinho de vocês, pela minha vida e pelo ministério de Jesus Cristo, através dela. Como fico feliz por vocês que um dia vieram aqui pela primeira vez e retornaram, porque viram algo que alguém não viu. Talvez eu disse algo que você pensava que via, que sabia, mas agora vê, porque sabe. Mas lembre-se, existem mais coisas que você não sabe, que Deus sabe. E se você perseverar, Ele vai mostrar, desde que você pratique o que já sabe. Que Deus nos abençoe. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo.